Fala, galera, então agora nosso terceiro bloco e como prometido, começando aqui com a crase. Então acompanha aqui, ó. Assinale a opção em que o A sublinhado nas duas frases deve receber acento grave indicativo de crase. Primeira coisa é entender, mais uma vez, o que é a crase. Então vamos lá. O nome desse camaradinho em cima do A, você já está careca de saber que não é crase. O nome deste cara aqui é acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas, no caso A mais A. Então aqui a gente tem o A preposição e tem o A artigo. Qual é a regra geral de crase? O termo anterior exige a preposição A e o posterior admite o artigo A. E é exatamente por este fator que a gente dá mole no dia da prova, porque o candidato só olha para o termo anterior e esquece de olhar para o termo posterior. Se você entender que tem que olhar tanto para o termo anterior quanto para o termo posterior, você nunca vai dar mole na prova. Acompanha aqui comigo, ó. Eu coloco assim: o fumo é prejudicial, pontinho, pontinho, saúde. Eu tenho que olhar para o termo anterior e para o termo posterior. Primeiro, o termo anterior. Se é prejudicial a alguma coisa. Então, exigiu a preposição a. E o termo posterior é um substantivo feminino, logo admite o artigo a. Então, se tem a preposição, mas a artigo tem o quê? Tem crase. Ah, Sidney, mas eu não consigo ver assim, eu tenho uma certa dificuldade. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um macetinho que a tua professora te ensinou na época do ensino fundamental, que é pegar o termo feminino depois do A e trocar por um termo masculino. E se acarretar a conjunção ao, vai ter crase. Eu só vou mostrar que isso nunca foi macete, sempre foi apenas a constatação da regra geral. Então pega ali, ó, saúde e coloca, por exemplo, corpo. Como vai ficar agora? Ó, o fumo é prejudicial. E agora como é que vai ficar? Ó, ao corpo. Então, se tem ao, tem crase. Mas vamos entender agora esse ao. O que é esse ao? Esse a é a preposição que foi exigida pelo termo anterior, pois se é prejudicial a alguém. E esse o? Esse o é um artigo admitido pelo termo posterior. Mas por que artigo o? Porque o termo posterior é masculino. Na hora em que for um termo feminino, obviamente, vai ser o artigo a, que é o artigo feminino. Então, resumo da ópera. Se eu estou na dúvida se tem ou não tem crase, eu troco o feminino pelo masculino. Se acarretar na construção ao, tem crase. E se não ficar o ao? Ué, então não vai ter crase. Se ficar só o a, significa que aquele elemento que você está analisando é apenas uma preposição. E se virar um o, significa que aquele elemento que você está analisando é um artigo. Sidney, mas e o tal do a escraseado? Vamos lá, ó. Vamos ver o que é o tal do a escraseado. O a escraseado, ele é a fusão do a preposição com quem? Com as artigo. Então, a única diferença que existe entre o acraseado e o ascraseado é o termo feminino que aparece depois. No acraseado, o termo feminino se encontra no singular. E no ascraseado, o termo feminino se encontra no plural. Então, eu coloco assim, ó. Eu me refiro, pontinho, pontinho, professorais. Como é que vai ficar aqui agora? Estou na dúvida, Sidney. Não tem problema. Pega professoras e coloca professores. Eu me refiro, pontinho, pontinho, professores. Como é que vai ficar agora? Eu me refiro
aos professores. Então, eu me refiro às craseado professoras. Afinal de contas, o que é o aos? O a é a preposição que foi exigida pelo termo anterior, pois quem se refere a alguém. E esse os é um artigo admitido pelo termo professores, que é um termo masculino plural. Por isso, artigo os. Na hora que for um termo feminino plural, artigo as. Então, resumindo tudão. Troquei o feminino pelo masculino, acarretou na construção ao, tem crase no singular. Troquei o feminino pelo masculino, acarretou na construção aos, eu tenho crase no plural. Crase é basicamente isso. Agora, vamos colocar em prática. Vamos observar isso nas questões. Olha só, o cara pede para a gente marcar aquela que tem acento grave nas duas frases. Na primeira frase a gente tem assim, ó. Aliás, na primeira ocorrência, a gente tem assim, ó. Fui a Lisboa receber o prêmio. Nessa situação, a gente tem aquilo que nós chamamos de topônimos. O que são topônimos? São nomes de lugares, mas não são quaisquer lugares. É nome de rua, nome de bairro, nome de cidade, nome de estado, nome de país, nome de continente. Então agora o processo é diferente. Se eu tivesse dito assim, ó, fui à padaria, neste momento eu não tenho um topônimo, eu tenho uma situação de lugar normal, uma situação de lugar normal. Então é uma situação de crase normal. Como é que eu faço a verificação se eu ficar na dúvida? Eu troco o termo feminino que está depois do a por um termo masculino. Ó, fui à padaria, troca padaria por mercado, vai ficar fui ao mercado. Agora é diferente. Com um topônimo, quando a gente tem nome de rua, nome de bairro, nome de continente, a gente faz a verificação da ocorrência da crase através da troca do termo regente. Então aqui, ó, fui a Lisboa. Como é que eu vou fazer? Eu vou trocar o termo regente, ou seja, o termo anterior. Se eu estou indo, eu vou colocar voltando. Aí olha só como é que vai ficar. Voltei de Lisboa. Ah, peraí, ó. Peraí. Se eu voltei de Lisboa, o que é esse de? É apenas uma preposição que foi exigida pelo verbo. Isso mostra que a palavra Lisboa não admite artigo. Então, quando eu digo fui a Lisboa, não tem crase. Esse a vai ser apenas a preposição exigida pelo verbo. Agora, tem locais que tem crase? Tem. Se eu tivesse colocado assim, ó, fui à Bahia, teria crase? Agora teria. Sabe por quê? Porque eu voltei da Bahia. O que seria o da? O da é a contração da preposição de mais o artigo a. Isso mostra que a palavra Bahia admite o artigo. Então, na frase fui à Bahia, tem crase simplesmente pela regra geral. Termo anterior exigiu a preposição a. Se eu fui a algum lugar. E o posterior admitiu o artigo a, como a gente acabou de ver, então tem crase. É daí que surge aquele famoso macetinho que a gente aprendeu na escola. Se vou a e volto da, acento lá no a. Se vou a e volto de, acento para quê? Afinal de contas, se eu vou a e volto da, o que é o da? É a preposição mais o artigo. Por isso, crase a. Se vou a e volto de, o que é o de? É só preposição. Então, ó, crase para quê? Tem alguma pegadinha aqui? Tem. Se eu tivesse colocado assim, ó, fui a Lisboa dos belos montes. Nesse momento, nós especificamos a palavra Lisboa. Então, agora tem crase.
pois todo termo na língua portuguesa, ao ser especificado, tem artigo. Não é que o termo especificado passa a ter crase, não, ele passa a ter artigo. Para ter crase, além de estar especificado, o termo anterior tem que ter exigido a preposição a. Pois se não fosse o caso, não teria crase. Se eu tivesse colocado assim, ó, visitei a Lisboa dos Belos Montes, o verbo visitar não pede preposição, então não tem como ter crase. Então com isso a gente já matou pelo menos essa primeira, ó. Fui a Lisboa receber o prêmio, não tem crase, pois volto de Lisboa. Depois, Paulo começou a falar em voz alta. Aqui também não vai ter crase, pois falar é um verbo. E verbo não faz distinção de gênero. Não tem o verbo que eu uso para a mulher, não tem o verbo que eu uso para o homem. Se não tem distinção de gênero, não tem artigo diante de verbo, então posso afirmar que nunca tem crase diante de verbo. O a diante de um verbo vai ser sempre só uma preposição. A principal expressão que mais derruba as pessoas no dia a dia é a expressão a partir, que as pessoas teimam em fazer assim. Seu Joaquim, tem uma barra quente, cachorro quente aqui na esquina do estúdio. Ele coloca lá, ó, cachorro quente a partir de R$5. Mas por quê? Porque ele acha que esse A tem força. Ele, na hora que foi produzir a plaquinha, pensou assim, ó, cachorro quente a partir de R$5. Ele deu um gritão, né? Mas não tem, gente. Pois aqui, partir é verbo. E diante de verbo não tem artigo, pois não tem distinção de gênero. O a diante de um verbo vai ser sempre apenas uma preposição. Aí, continuando aqui, ó. Pedimos silêncio a todos. Gente, a palavra todos é masculina, é indefinida, está no plural, então não tem como ter crase de jeito nenhum. Mas peraí, Sidney, você me deu diversos motivos e eu não domino todos esses motivos. Então vamos lá, vamos com calma. Primeira coisa que eu falei é que é uma palavra masculina. Então eu coloco assim, ó. Andamos a cavalo. Crase não é a fusão do a, preposição, com a, artigo. E o artigo a eu não utilizo diante do substantivo feminino. Se é um substantivo masculino, que artigo eu uso? É o artigo o. Então aqui quando eu digo andamos a cavalo, eu não tenho como ter crase, porque eu estou diante da palavra cavalo, e a palavra cavalo é masculina, logo ela usa o artigo masculino, é o cavalo. Então aqui, ao olhar para o a, não tem como eu confundir e achar que ali tem a fusão do a, preposição, com a, artigo, pois eu não uso o artigo a diante da palavra cavalo, é o artigo o. Então este a aqui é apenas uma preposição. Até aí foi? Tranquilo? Belezinha? Então vamos lá. Agora, preste atenção. Eu posso afirmar que não tem crase diante de substantivo masculino? Isso eu não posso afirmar, não. Pois tem um caso especificamente que dá para utilizar quando está subentendida a expressão a moda de. Então eu coloco aqui, ó. Fiz um gol a Pelé, ou seja, fiz um gol ao estilo Pelé, a moda Pelé. Se está subentendida a expressão a moda de, então, ó, tem crase. Mas eu te pergunto, e na expressão bife a cavalo? Tem crase? Não. Não tem crase. Isso, gente, mas eu pensava que tinha crase pela expressão a moda de. Então, para estar subentendida a expressão a moda de, das duas uma, ou tem um local chamado cavalo e eu não conheço, ou teria um cozinheiro chamado cavalo, eu graças a Deus não conheço. Na verdade, esse a da expressão bife a cavalo é apenas uma preposição, assim como em frango a passarinho é apenas uma preposição, pois nem cavalo nem passarinho são capazes de criar moda. Essa expressão era enorme quando surgiu, era comi um bife
bife com ovo montado a cavalo na carne. Até terminar de falar tudo isso, alguém comeu meu bife, aí por um princípio de economia linguística foi diminuindo. Então, ó, grave, nunca tem crase na expressão bife a cavalo, tá? Não dá mole não. Aí, continuando, eu comentei que era um pronome indefinido. E alguns pronomes admitem artigos. A maioria, de fato, não admite. Então, diante da maioria, não tem o quê? Não tem artigo e, consequentemente, não tem crase. Mas alguns pronomes admitem artigos. São eles: dona, senhora, madame, senhorita, mesma, própria e outra. A palavra outra é boa para provar que nem sempre essa história que a gente aprende com os macetinhos é válida. Ah, crase com palavra indefinida, tá? Ó. Não é sempre que funciona não. Aqui a palavra outra, ó, é indefinida e tem artigo, consequentemente pode ter a crase. Agora, eu não preciso gravar essa listinha. Basta eu continuar fazendo um macetinho que eu aprendi com a professora na época da escola, que é pegar o termo feminino que está depois do A e trocar por um termo masculino. Olha o que acontece aqui, ó. Refiro-me a ela. É muita gente que erra isso aqui, ó. Pois o cara pensa assim, ó, quem se refere a alguém. O termo anterior pede a preposição a e o posterior admite o artigo a. Só que o termo posterior não é um substantivo feminino. Ele é um pronome feminino. É um pronome. Mas aí, ó, o que eu vou fazer agora? Eu posso trocar esse termo feminino por um termo masculino. Eu só não posso dar mole de trocar o pronome pelo substantivo. Eu tenho que pegar o pronome ela e substituir pelo pronome ele. Olha como é que vai ficar. Refiro-me a ele. Pronto. E eu matei que não tem crase. Aquele a ali é apenas uma preposição. Não tem artigo diante do pronome ela. Agora, se eu colocar assim, ó, refiro-me à mesma pessoa. Olha só que interessante. Eu agora pego esse mesma e troco pela palavra mesmo. Só que eu não posso deixar o mesmo solto, flutuando, até porque o mesma está acompanhando um substantivo. Então, eu vou colocar ali um substantivo para o mesmo acompanhar. Vou colocar o termo homem. Aí, olha só como é que vai ficar. Refiro-me ao mesmo homem. Se tem ao, tem preposição mais artigo, logo tem o quê? Logo tem crase. Contudo, a gente nem se dá o trabalho. Porque ele, além disso, é masculino. Mas não é só o todo, é o todo, é o todo, é o todos, é o todas. Olha a listinha, o todo não faz parte. Então, diante do termo todo, do termo todos, do termo toda, do termo todas, jamais vai ter crase. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá, ó. E eu também mencionei que era um termo que estava no plural. Então, era mais um adendo para não ter crase. E aqui é interessante trabalhar, ó. Eu coloco assim, ó. Obedecem a leis e obedecem às leis. Tenha muito cuidado quando você tiver uma palavra feminina no plural. Pois se a palavra está no plural, a crase diante dela tem que ser o quê? No plural. Há no singular, mas palavra no plural, de fato, crase nem a pau. Pois, se o termo que vem depois está no plural, e o a aqui está no singular, é a demonstração de que a gente não colocou o quê? O artigo. Este a é a preposição que foi exigida pelo verbo, pois nesse contexto quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. O verbo obedecer, assim como o verbo desobedecer, são transitivos indiretos regidos pela preposição a. Mas, opa, aqui está com crase.
Opa, então o termo anterior pediu a preposição a e o posterior agora admitiu o artigo as? É isso que aconteceu, Sidney? É. Aqui é uma questão de estilística, é uma questão de escolha. Quando o cara coloca obedecem a leis, ele generalizou esse substantivo. São quaisquer leis. E quando ele colocou com crase, é porque especificou, são leis específicas. Detalhe muito interessante. É muito comum a gente fazer isso com um termo no plural. Então o aluno percebe com facilidade, pois na hora em que coloca só o a no singular, mas a palavra no plural, o cara percebe que não tem o artigo ali, então ele percebe que está sendo generalizado. E quando coloca com as craseado, caramba, ele percebe que tem o artigo e percebe que tem a crase. Mas isso dá para fazer inclusive no singular. Olha só a malícia. Eu coloco assim, ó, vou à igreja. Caramba, vou à igreja é com crase. Óbvio, se eu vou a algum lugar. O termo anterior exigiu a preposição a. O posterior é um substantivo feminino que admite o artigo a. Se eu ficar na dúvida, eu pego igreja e troco por culto. Vai ficar vou ao culto. Caraca, tem crase com certeza absoluta. É uma crase obrigatória. Mas, numa questão de reescritura de frase, a banca pode fazer a seguinte proposta: vou à igreja sem crase. Detalhe, ainda vai afirmar que essa reescritura não atribui prejuízo gramatical. E detalhe, está certo. O que teve aqui foi uma mudança de sentido, uma mudança semântica, mas não teve erro gramatical nenhum. Eu tenho dois termos aqui, o termo anterior e o termo posterior. E eu tenho duas classes gramaticais que eu estou avaliando. Um é o a preposição, outro é o artigo. Se eu te falar que não dá para negociar o a preposição, de fato não dá, porque ela está sendo exigida pelo verbo ir. Se eu vou a algum lugar. É obrigatória a preposição. Mas o artigo diante da palavra igreja é facultativo. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou à igreja todo domingo e você mora na minha rua e tem o hábito de ir também quase todo domingo. Eu sou mais assíduo. Aí você me encontra num belo sábado e fala assim, qual é, Sidney? Vai rolar um churrascão lá em casa no domingo. Vamos lá? Aí eu falo assim, ó, vai rolar não. Aí você vai, mas por quê? Aí eu vou dizer, porque eu vou à igreja. Se você vai à igreja todo domingo comigo, nesse momento, quase todo domingo, né, que você vai, nesse momento que eu digo vou à igreja, você sabe qual é a igreja. Então, num ato de fala, num ato de comunicação, em que todos os elementos são ali conhecidos, eu mostro que aquela igreja é especificada, que aquela igreja é conhecida. Agora, essa igreja pode não ser conhecida. Vamos supor que eu moro no Rio de Janeiro e você, sei lá, em Cuiabá, que é de onde é o LAC. Aí eu digo assim, ao chegar a Cuiabá, e aí, tem alguma igreja católica aqui por perto? Aí você vai falar, ué, mas por quê? Aí eu vou dizer, porque eu vou à igreja. Nesse momento é qualquer igreja, a primeira que você me apresentar eu vou. Então, quando eu consigo pensar na possibilidade de qualquer igreja, eu mato que não tem o artigo e que esse a aqui vai ser apenas a preposição exigida pelo verbo. É possível fazer isso, Sidney? É. E na verdade é possível fazer isso com qualquer coisa. Com a padaria, com a igreja, com a biblioteca, com a escola, tanto faz. Só que, para a nossa sorte, normalmente os avaliadores não são tão maldosos na maioria das vezes. Então eles colocam um voo à igreja, um voo à padaria com crase obrigatória, pronto e acabou. Mas é possível, numa questão de reescritura de frase, o cara colocar sem e dizer que ali não tem prejuízo gramatical. Porque de fato não tem prejuízo gramatical. O que tem? A alteração de sentido. Agora, quando não daria para negociar o artigo, por exemplo? Se eu tivesse colocado assim, ó, vou
a igreja do Rosário. Aí nesse momento tem como não. Porque agora, ó, olha o que aconteceu aqui. Essa igreja está especificada. Então não dá para eu pensar numa possibilidade de dizer assim, ó, vou a qualquer igreja do Rosário. Porque, porra, não é qualquer igreja do Rosário, é aquela igreja do Rosário. Então ela está especificada. E crase ocorre diante de quê? De termo especificado. E diante de um termo especificado, de um termo determinado, qual é o artigo que eu coloco? É o artigo definido. Então ali a crase é obrigatória e nem dá para pensar numa reescritura tirando a crase, como a gente fez anteriormente, tá? Então vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira. Então a gente matou aí agora que diante do a todos, esse a é somente uma preposição. Voltando aqui agora, ó. Pouco a pouco a praça central se esvaziava. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma expressão adverbial com palavras repetidas. E nunca tem crase nessas situações. Pouco a pouco, cara a cara, gota a gota, ombro a ombro, passo a passo e por aí vai. O a que aí está é apenas uma preposição. Agora, e se o cara fizer assim, ó? Trump declarou guerra à guerra. Aí eu pergunto, tem crase? Aí o aluno fala, não, ó, expressões com palavras repetidas. Não. Quando a gente tem aquelas expressões adverbiais com palavras repetidas, de fato não tem crase, mas é gota a gota, ombro a ombro, passo a passo, cara a cara e por aí vai. Aqui eu não digo guerra a guerra. Por um acaso você já viu alguém no meio da rua falando guerra a guerra? Não, você não viu. Então aqui, por um acaso, eu tenho duas palavras com a mesma grafia, mas isso não é uma expressão adverbial. Aqui eu tenho duas estruturas diferentes. Olha para o verbo. Nesse contexto, quem declara alguma coisa a alguém ou a alguma outra coisa. Então, um verbo transitivo direto e indireto. O que ele declarou? Guerra, nosso objeto direto. A quem? A guerra, nosso objeto indireto regido pela preposição a. Estou na dúvida, Sidney. Faz aquele macetinho que você aprendeu com a tua professora. Pega o termo feminino que está depois do a e troca por um termo masculino. Coloca Irã, ó. Olha como é que vai ficar. Trump declarou guerra ao Irã. Então, Trump declarou guerra à guerra, ó, com crase obrigatoriamente. Então, vamos lá, vamos voltar. Olha a próxima frase. A próxima a gente já deu uma estudada aqui, ó. O cara colocou assim, ó. Esta música foi dedicada a ela. Olha como é que é perigosa. Se foi dedicada a alguém. Então, o termo anterior exige a preposição a. E o posterior é feminino. Então, opa, teoricamente teria a crase. Mas não é um substantivo. É um pronome. Então, troca ela por ele. Vai ficar, esta música foi dedicada a ele. Então, esse a aqui é apenas uma preposição. Continuando. Os romeiros chegaram à Bahia. Opa, é um topônimo. Se chegaram à Bahia, voltaram da Bahia. Se eu volto da, crase lá no a. Mas peraí, a questão pediu nas duas frases. E aqui foi só em uma. Então não é o meu gabarito. Letra B. Bateram a porta e fui atender. É isso aqui, ó. Eu tenho uma expressão adverbial de base feminina. Interessante trabalhar isso, ó. Existe a diferença entre bateu a porta com crase e bateu a porta sem crase. Ih, caramba, pode ter e não ter? É? Então crase facultativa, né, Sidney? Não. Todo processo facultativo não faz a menor diferença ter ou não. Além de não ter prejuízo gramatical no processo facultativo, não tem alteração de sentido. Só que aqui altera completamente sentido. Quando eu coloco bateu a porta com crase, é isso aqui, ó. Toque, toque, toque. Então,
Tem alguém lá fora batendo a porta, ó. É toque. E quando, ó, bateu a porta sem crase, é fechar. Então, ali naquele momento em que ele na questão coloca bateram a porta, fui atender, ó, significa que tem uma expressão adverbial de base feminina. E, na verdade, toda expressão adverbial, toda locução conjuntiva, toda locução prepositiva de que participam a palavra feminina tem crase. À medida que, às pressas, às vezes, a ordem, as ordens, à toa e por aí vai, tá? Agora, na primeira tem crase. E depois, o carro entrou à direita da rua, ou seja, entrou à direita, entrou à esquerda, virou à direita, virou à esquerda. Eu tenho a expressão adverbial de base feminina. Então, mais uma vez, ó, eu tenho crase, 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 crase. E depois todos aplaudiram. Opa, é verbo pronto, não tem crase. Aquele A é só preposição e eu já matei. E naquele último ali, ó, escreve a redação à tinta. Esse à tinta é uma expressão adverbial de instrumento. É uma loucura. Tem gramático que diz que tem que ter crase, tem gramático que diz que não tem que ter crase, tem gramático que diz que a crase ali é facultativo. O que eu te digo? Nunca foi uma opção que definisse uma questão e nunca será. Pode ver que aqui não definiu nenhuma, porque a outra frase já te permitia saber que não era a resposta. Então nem se preocupe com isso. Se quiser saber um pouco mais, veja na aula de teoria com mais calma, com mais tranquilidade, com mais afinco, tá? Mas matamos aqui que o gabarito é a letra D de dromedário. Vamos agora para a próxima questão, ó. A próxima questão está assim. Marque o item cuja frase apresenta redigida da forma mais adequada, considerando-se clareza, elegância, precisão e correção. Aí o cara trabalha a expressão de segunda a sexta e da segunda a sexta. Vamos ver isso, ó. Quando eu coloco de segunda a sexta é de um jeito e da segunda a sexta é um pouquinho diferente, ó. Vamos lá, meus companheiros. Aqui eu tenho um caso de paralelismo sintático. Eu observo o que tem diante da primeira palavra. Ó, de segunda a sexta, diante da palavra segunda, só tem um de. O que é o de? É uma preposição. E se eu só tenho preposição de um lado, eu só posso ter preposição do outro. Então, de segunda a sexta não tem crase, porque, na verdade, de alguma coisa a outra jamais terá crase. De segunda a sexta, de segunda a quinta, de segunda a quarta e por aí vai. Ambos os elementos são apenas preposições. Agora, quando eu coloco da segunda a sexta, tem que ter crase obrigatoriamente, pois o que tem antes da palavra segunda? Tem o da, que é a contração da preposição de mais o artigo a. E se tem preposição mais artigo de um lado, tem que ter preposição mais artigo do outro. Então tem crase obrigatoriamente. Então da segunda a sexta tem crase, porque na verdade da alguma coisa a outra sempre vai ter crase. Da segunda a sexta, da segunda a quinta, da segunda a quarta e por aí vai. Detalhe, isso é um prato cheio para a prova. Quando a gente pega de segunda a sexta, observem que a gente não tem ali artigo. Então eu estou generalizando. Eu estou falando de qualquer semana. Então eu digo assim, ó, de segunda a sexta tem aula no curso LAC presencial. Se esta é a informação, o meu conhecimento de mundo permite já de cara saber que não tem aula nem sábado, nem domingo. Tem aula entre segunda e sexta. Mas enquanto existir a turma, enquanto existir o curso, ó, tem aula no LAC presencial de segunda a sexta. Enquanto o curso estiver de pé, haverá aula de janeiro a janeiro. E pronto, e acabou. Agora, quando eu coloco da segunda a sexta, observem que agora tem um artigo. E se tem um artigo, a gente está especificando. Então, eu estou falando da próxima semana. Seria mais ou menos como o Luiz Antônio de Carvalho, dono do LAC, daí é que vem Luiz Antônio de Carvalho, LAC, concurso
para quem não sabia, agora ficou sabendo. Aí dá a louca no Luiz Antônio, e o Luiz Antônio diz assim, ó, galera, promoção especial aqui no LAC. Da segunda a sexta, aulões gratuitos em todas as turmas. Caramba, você tem que pensar. Se você está no dia 5 do mês de dezembro, vai adiantar você voltar em março? Se você está no dia 5 de agosto, vai adiantar você voltar em novembro? Não, não é assim, porque só pode na próxima semana. Com isso, já dá para a gente fazer a questão legal aqui, ó. Letra A e B a gente já elimina, porque ele colocou de segunda a sexta com crase, de segunda a sexta nunca tem crase. Letra E, da segunda a sexta sem crase, a gente também elimina, porque da segunda a sexta sempre tem crase. Então restaram duas, a letra C e a letra D, da segunda a sexta com crase. Aí o que vai matar? O resto da frase. Então o que o cara tem aqui, ó? O programa será dedicado a você. Se é dedicado a alguém. O termo anterior exige a preposição a e o posterior é um pronome. Espera aí. É um pronome de tratamento que serve tanto para homem quanto para mulher. Eu uso você tanto para homem quanto para mulher. Então, se não tem distinção de gênero, não tem artigo. E se não tem artigo, não tem crase. Esse a vai ser apenas uma preposição. Com isso, o gabarito é a letra C de casa. Vamos agora para a próxima questão. Próxima questão é uma questão que envolve a concordância verbal. Identifique a opção em que não houve erro de concordância verbal. Galera, ó, letra A, já fazem alguns dias que não se veem. Vamos por parte. Primeira coisa que a gente tem que entender é que numa questão de concordância verbal, o cara pode trabalhar dois aspectos. Ou ele vai trabalhar uma regra geral que foi aprendida com certa deficiência na escola, ou vai apresentar casos especiais de concordância. Na maioria, ele até derruba o candidato, não com os casos especiais, mas sim com um equívoco daquilo que nós aprendemos na escola em relação ao conceito da concordância verbal. O que nós aprendemos na escola? Que a concordância verbal é a relação entre o verbo e o sujeito. E o verbo ele não concorda com o sujeito todo. O verbo concorda apenas com o núcleo do sujeito. É daí que vem o problema. O cara coloca uma frase enorme, várias palavras no plural e deixa o verbo no plural. Então, o sujeito grandão, várias palavras no plural e o verbo no plural. Para piorar, com certeza vai fazer uma frase que faça sentido. E aí você não vai estranhar, você vai entender o que foi dito, você vai ver que o verbo está concordando com o sujeito, tudo no plural, tá beleza, tá bacana. Mas o verbo ele não concorda com o sujeito todo, ele concorda apenas com o núcleo do sujeito. E se o núcleo do sujeito estiver no singular, o verbo obrigatoriamente ficará no singular. Agora, e os casos especiais? São vários, mas as bancas, por exemplo, adoram esses casos quando a gente trabalha também com a oração sem sujeito. Tem que dominar isso. Olha só esse cara aqui, ó. Verbo fazer. Verbo fazer indicando tempo ou clima caracteriza a oração sem sujeito, portanto, obrigatoriamente fica no singular. Então, aqui o certo é já faz alguns dias que não se veem. Depois, letra B. Na cidade haviam viúvas e clérigos. Opa, peraí. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem uma pessoa para concordar, logo caracteriza uma oração sem sujeito. Agora, neste momento, preste atenção na frase. Há livros na estante.
Se eu destacasse a palavra livros e perguntasse a função sintática, seria sujeito? Claro que não, porque aqui é uma oração sem sujeito. Quando o verbo haver caracteriza uma oração sem sujeito, ele é classificado como verbo transitivo direto e o elemento relacionado a ele funciona como objeto direto. E é óbvio que o na estante aqui vai funcionar como adjunto adverbial de lugar. Agora, eu posso trocar o haver pelo existir? Já que a essência semântica é a mesma? Posso. Então, poderia colocar assim, ó, existe livros na estante? Agora não daria para fazer, pois somente o haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer é impessoal. Se eu colocar o existir, ocorrer ou acontecer, eles são verbos pessoais. Então, quando eu coloco estes verbos têm sujeito. Então, aqui, livros que outrora com o verbo haver funcionava como objeto direto, agora com o verbo existir vai funcionar como sujeito. E qual é a principal regra de concordância verbal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, se o núcleo do sujeito aqui está no plural, o verbo também tem que ficar no plural. Existem livros na estante. Agora eu vou classificar o existem como um verbo intransitivo e o na estante continua sendo um adjunto adverbial de lugar. Então, na nossa frase aqui, o certo seria: na cidade havia viúvas e clérigos. Aí olha a letra C. As crianças da cidade têm privilégios. Quando eu pego os verbos ter e vir, no singular, eles vêm sem acento, mas no plural, eles têm um acento circunflexo, que é a marca da pluralização na língua portuguesa. Então, ali, ó, se fosse apenas a criança da cidade tem privilégios, tudo ok. Mas como a estrutura está no plural, olha só o que vai acontecer aqui. Acha o verbo. Quem é que tem privilégios? As crianças da cidade. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Crianças. Então, se o núcleo está no plural, o verbo tem que ficar no plural. E eu não posso deixar um verbo no plural igual a um verbo no singular. Tem que ter alguma coisa para diferenciar. No caso aqui, vai ser o acento circunflexo. Então, quase matamos a questão. A dúvida agora gira em torno da D e da E. Só que a E está muito errada. Então, a gente mata que a D está certa. Ó. As luzes do castelo se mantinham acesas. Quem é que se mantinha acesa? As luzes do castelo. Quem é o núcleo? Luzes. Núcleo no plural, verbo no plural. E aqui na letra E, a gente tem um caso especial demais de concordância verbal, que cai praticamente em todas as provas. São as expressões partitivas ou núcleos coletivos. Então, ó, expressões partitivas. Maioria, minoria e por aí vai. Aí eu coloco assim, ó, a maioria vivia no castelo. Vou colocar assim. Essa frase, ó, ok. O verbo aqui está concordando com maioria. Tudo bem que maioria indica uma coletividade, mas estruturalmente se apresenta no singular. Agora, e se eu colocasse a maioria das pessoas? Nesse momento, a gramática permitiria dois casos. Vamos avaliar. Maioria das pessoas. Eu poderia ter a maioria das pessoas vivia no castelo, mas eu poderia ter também a maioria das pessoas viviam no castelo. É um caso de escolha. Olha o que vai acontecer aqui. Quando eu tenho uma expressão partitiva especificada, a gramática permite dois tipos de concordância verbal. Permite a concordância gramatical, mas também permite a concordância atrativa. Mas como assim, Sidney? Por quê?
Vamos lá, pode fazer o teste com algum amigo teu. Frases 1, 2 e 3. Vamos comparar as frases 2 e 3. Na frase 2, quem é o sujeito? Pergunta para o verbo. Quem é que vivia no castelo? Resposta: a maioria das pessoas. Isso tudo é um sujeito. Na frase 3, quem é o sujeito? Quem é que vivia no castelo? A maioria das pessoas. Na frase 2, quem é o núcleo do sujeito? Maioria. Na frase 3, quem é o núcleo do sujeito? Maioria. Mas eu tenho certeza que em casa alguns responderam de forma equivocada e falaram pessoas. E não pode, porque eu jamais posso ter um núcleo do sujeito preposicionado. Então aqui o núcleo é o termo maioria. Só que, exatamente por este fator, por acharmos que aqui agora pessoas funcionaria como sujeito, é que a gramática permitiu uma concordância atrativa. O que é a concordância gramatical? É aquela baseada na soma, é a concordância natural de qualquer falante. Se o referente estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o referente estiver no plural, o verbo fica no plural. Quem é o referente aqui? É o núcleo maioria. Tudo bem, como eu disse a vocês, indica uma coletividade, mas estruturalmente se apresenta no singular. Mas aqui agora, a maioria das pessoas viviam no castelo, o verbo concorda com o elemento mais próximo. É uma concordância atrativa. Tanto que se o termo especificador estiver no plural, o verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural. É facultativo. O problema é que na nossa questão, eles colocaram a maioria da população. Acabamos de ver, se fosse a maioria das pessoas vivia ou a maioria das pessoas viviam. Só que agora, obrigatoriamente, tem que ser a maioria das pessoas vivia. Por mais que possa concordar com o núcleo ou com um termo especificador, e ambos se apresentem mostrando essa relação de coletividade, eles se encontram no singular. Então, o verbo só pode ficar no singular. E se, porventura, um dia perguntarem a função sintática desses especificadores, pode ter certeza, vai ser sempre adjunto adnominal, porque sempre está junto do nome. Foi? Agora, vamos lá. Mais um casinho aqui para a gente brincar, Questão 13. Ainda não, pontinho, pontinho, suado às 8 horas da noite. Ainda não havia ou haviam? Poxa, isso é muito interessante, A gente aqui vai brincar com a locução verbal. Normalmente em provas os caras trabalham os verbos haver e existir. Isso é um facilitador para a gente, Deve ou devem haver dúvidas. E deve ou devem existir dúvidas. Na locução verbal, eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar. Como diz o próprio nome, quem é que manda é o principal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para o verbo principal. Ali, na primeira estrutura, quem é o verbo principal? O verbo haver. Verbo haver no sentido de existir é o verbo impessoal. Caracteriza uma oração sem sujeito. Tanto que dúvidas aqui vai funcionar como objeto direto. E se a oração é sem sujeito, não tem por que alguém da estrutura verbal ir para o plural. Então, tudo vai ficar no singular. Então, grava isso. Se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular. Agora, aqui, apareceu o verbo existir. Verbo existir é verbo pessoal. Ele tem sujeito. Quem vai ser o sujeito? O termo dúvidas. Então, agora alguém tem que concordar com esse sujeito. Quem é que vai concordar? É o auxiliar. Então, vai ficar devem existir dúvidas. Mas e se o cara fizer assim, havia ou haviam ocorrido problemas.
Muito candidato dá mole aqui, pensando que o certo é havia ocorrido problemas, por achar que o verbo haver sempre tem que ficar no singular. Não, ó. O verbo haver ele fica no singular quando ele está no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Isso quando ele vem sozinho. Pois se ele tiver numa locução verbal, ele só vai continuar mandando se for o principal. Na hora em que for auxiliar, não manda em nada, só obedece. Quem é o verbo principal aqui? É o verbo ocorrer. Verbo ocorrer tem sujeito, ó. Então alguém tem que concordar com esse sujeito. No caso, o verbo auxiliar, que é o verbo haver. Então, haviam ocorrido problemas. Neste momento, quando a gente olha para a nossa questão, a gente vê que tem uma locução verbal. A gente vê isso, ó. Só que o verbo principal é o verbo suar. Então, ó, tem sujeito. Então, alguém tem que concordar, ó. Tem que ser haviam suado às 8 horas da noite. Aí aqui agora, quando bateu ou bateram a porta. Pensa comigo. O cara pode dar mole porque ele vê que depois é só um viajante. E pode ser que ele coloque aqui bateu a porta, já que era só um viajante. Mas para cada verbo dentro de uma construção frasal, dentro de um período, eu tenho um tipo de sujeito específico só para ele. Se eu tiver 10 verbos diferentes dentro do período, eu tenho 10 sujeitos diferentes, que podem ser determinados, indeterminados ou até mesmo uma oração sem sujeito. Então pensa comigo nessa linha narrativa. Eu estou em casa, ó, às 8 horas da noite, sentado no meu sofá, esparramado vendo TV. Aí alguém começa a bater ali na porta. Toque, 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 toque. Eu sei quem é que está batendo? Não sei quem é que está batendo, mas eu sei que tem alguém batendo. Então tem um sujeito indeterminado. Se é um sujeito indeterminado, tem que colocar o verbo na terceira pessoa do plural sem o referente. Então aqui o certo, ó, bateram a porta. Aí depois ficou fácil. Era um viajante. Então com isso, gabarito, ó, haviam, bateram e era, gabarito, letra D de dromedário, tranquilo? Então, meus queridos, vou dar uma paradinha aqui agora, daqui a pouco a gente volta com o nosso quarto e último bloco para ficar bonito, tranquilo? Beijão, tchau, tchau e dê em paz. Clique lá